e deletando a gravação. Aí depois a gente pode voltar ele para o sólido após fazer a correção da superfície. Aí a gente faz ele se tornar um sólido. Então a gravação ela é eliminada, tá? Isso é bem bacana, é uma dica bem importante. E outro ponto é identificar quantas cavidades tem o molde. Porque, por exemplo, em moldes que são uma mais uma, 4 mais 4, enfim, a gente tem um recurso no software que se chama Occurrence Number. Esse recurso ele permite você modelar apenas uma cavidade e ter resultado para várias. E isso a gente já fez um teste prático, né, para testes usando o Occurrence Number e não utilizando. Então, os resultados eles são correlacionados, não tem impacto nenhum no seu projeto e acaba ajudando muito no time para a entrega de um resultado, né? Você consegue acelerar muito o seu tempo de cálculo e entregar seu relatório muito mais rápido para o seu cliente sem nenhum impacto na qualidade do resultado. Então, aqui no nosso caso, seria um molde de 2 cavidades. Então, eu já tomei a liberdade de deletar uma das cavidades, né, sem a gravação, e já salvei ele, cada um dessas partes do molde já estão salvas em step, tá? O Moldflow hoje, ele é capaz de abrir diversas extensões, dentre elas o step, o xt, o sat, a catpart, né? Direto do CATIA ele também consegue abrir. Então hoje ele tem uma compatibilidade com os mais diversos softwares de modelamento, tá? Mas na SOA aqui a gente costuma trabalhar muito com o step porque é uma extensão muito prática para os projetistas que trabalham com nós e também ao mesmo tempo o resultado da malha ele é muito bom. Então, a gente costuma trabalhar dessa forma. E aí a gente vem para o software. Essa é a interface do Flow, né? Então, neste canto superior esquerdo, você tem a sua árvore de projeto. Tiago, Na parte do meio da posso tela só aqui fazer uma esquerda, pergunta? pois não, Ziliane? O Fusion, quando você faz a identificação do produto, ele acaba puxando extensão de qualquer software? CATIA, NX, Se o Solid, Fusion importa também, qualquer extensão? Sim. isso. Da mesma forma que o Moldflow tem essa compatibilidade ao importar esses tipos de modelo, o Fusion também. Então Tá. ele importa o CatPart, importa o Step, importa STL, AGES, as mais diversas extensões, Ah, legal. tá? Obrigado, desculpa atrapalhar. Imagina, não atrapalha nada, pô. É, aí na sua parte esquerda, no meio, é a parte do flow que é mais voltada a processo, ao seu tipo de malha, ao tipo de análise que vai ser rodado, ao material a ser injetado, enfim, a gente vai passar por essas etapas. E a parte inferior é sua organização, a gente chama de layers. Né? Nessas layers você vai ter o CAD, vai ter seus elementos de malha em triângulos e nós, vai ter a sua superfície de injeção, que seria o BCS, Body Condition System, vai ter o seu sistema de refrigeração e o geometry a gente separa sempre para ser o cubo, que seria a superfície do molde, onde a gente vai delimitar as dimensões do molde para que a troca térmica ela aconteça dentro de um bloco e não sobre toda a atmosfera. Então vamos lá. Nossa primeira etapa. Eu costumo sempre salvar como modelo V1, modelo V2, quando a gente está num projeto, muitas vezes ocorre modificação de um produto, modificação de água. Então, para ficar mais fácil o histórico, eu costumo separar em modelo V1, V2, enfim. Então, a gente vai em Import, vai até o modelo e vai importar o produto. Nessa tela, a gente tem algumas opções, que é selecionar o tipo de malha, se ela vai ser mid-plane, dual domain ou a 3D. Para gerar a sua malha, a gente sempre trabalha na dual domain. Então você vai conseguir gerar a sua malha e fazer todo o refinamento dela. Tudo começa na dual domain. Aqui está um ponto muito importante, que a gente vai montar depois, a hora que for colocar o sistema de injeção, a refrigeração, montar todo esse sanduíche, a gente vai ter que ter uma atenção muito especial. Reparem que nesse canto direito aqui, a gente tem a nossa orientação, se é a vista frontal, lateral, traseira, enfim. Nosso front, ele está com a peça lateral. E isso é problema. Na verdade, o front do nosso molde tem que ser como você vai ver o seu molde a partir do anel de centragem. Então, você tem que ver a sua peça de frente.
qual é o impacto se eu fizer como front nessa orientação? O impacto é a área projetada da peça. Então, você vai ter um resultado de força de fechamento completamente errôneo. Dessa forma aqui, a sua área projetada é muito maior na vista frontal do que na lateral. Então, obrigatoriamente, a gente tem que orientar o modelo para a vista correta para ter os resultados certos. Eu acho que isso aí é bem importante, né, Tiagão? Por exemplo, se o cara está definindo uma máquina injetora, Zeliane, veja só a importância do resultado, né? Se eu te passo que você precisa de uma máquina de 50 tom com análise de um resultado errado, que eu acho que é o que acontecia muito lá atrás, você compra uma máquina errada. Então, olha o nível de responsabilidade e entendimento dos resultados, né? Verdade. Excelente colocação a sua, né? Realmente, assim, o impacto é expressivo demais, né? Um resultado errado no molde flow pode direcionar o cliente a ter um problema gigantesco lá na frente, né? Aqui eu só fiz a troca da cor da nossa peça para ficar mais fácil a visualização. E aí a gente vai até a aba Mesh, que é a malha, né? Então a gente vai gerar a nossa malha. Aqui eu tenho duas opções, que é o General e o CAD. Global Edge, que aqui seria basicamente o tamanho dos triângulos, as dimensões dos triângulos, dos elementos finitos. Eu costumo trabalhar sempre na metade do indicado pelo molde flow aqui. Se ele está me indicando 0,7, eu coloco na faixa de 0,3, sempre na metade, um pouquinho para menos. Tá? E aí a gente vai gerar a nossa malha. Em paralelo, enquanto gera a nossa malha, eu já vou tomar a liberdade de importar também a nossa refrigeração e o nosso sistema de injeção, tá? Para se tornar mais rápido aqui um pouco. Nosso BCS, que seria nosso canal de injeção e bucha fria desse molde, a gente tem que importar ele no modo Solid 3D. Por que importar no modo 3D? O 3D ele vai nos possibilitar tirar as linhas de centro desse sistema. Ele tem uma função, antigamente não era assim, tá? Antigamente a gente tinha que ir para um outro software e tirar as linhas de centro manualmente. Isso demandava muito tempo, era muito custoso para gerar, era um modo arcaico, mas era o que funcionava. Hoje em dia o software tem um recurso muito mais dinâmico, que é você vir até aqui, propriedades do seu canal de injeção e define ele como channel. Parece errado, mas não é. Vou mostrar por quê. Vamos até curves e centerline. E aí você vai gerar as linhas de centro. Note que ele gerou linhas de centro não do modelo como um todo, mas ele já vai ser um norte muito bom para nós, uma referência muito grande de centro, para que a gente consiga fazer esse canal de forma mais rápida. Então nós já temos aqui a nossa linha de centro. Eu gosto de sempre que vou modelando, eu já vou nomeando. Então aqui eu crio uma pastinha BCS, que é o sistema de injeção, e já crio meu nós BCS. Já venho até aqui e já determino ele com uma corzinha diferente aqui, porque para mim acaba sendo mais fácil. Aí a gente já vai ter as nossas linhas, certo? A partir dessas linhas aqui, eu já posso voltar esta malha para Dual Domin, já tenho minha linha de centro. Deixa eu só tirar aqui. E aí, ok, já temos o nosso BCS montado. Depois a gente vai trabalhar na propriedade dele. Vou importar também o nosso circuito de águas, que nesse caso aqui, alguns clientes eles nos mandam em forma de tubo já. Então você vai trabalhar, ao invés da cavidade, de ter que separar placa por placa, onde existe circuito de refrigeração, você já vai ter apenas os tubos. Também é mais fácil, tá? Acaba ajudando na parte do processo aqui, mais prático. A gente consegue ter uma dinâmica mais ágil, né, nesse caso. Mas também é possível com o projeto inteiro, tá? Da mesma forma, eu vou ter que tirar linhas de centro desses circuitos de água, então obrigatoriamente eu importo em 3D, Solid 3D. A gente vai abrir esse material. Vamos lá. A orientação de todo o projeto ela está errada, né? Então a gente está vendo aqui uma vista que não é a frontal da peça. A gente vai corrigir isso lá no final. Eu troco as cores aqui também para ficar mais fácil. Vou definir a propriedade dele como channel e vou determinar a linha de centro. Quando ele tira a linha de centro do projeto como um todo,
pode notar que tem várias coisas a mais. Ele acaba tirando a linha de centro, por exemplo, das furações de bucha e coluna, furações de parafuso. Então eu vou selecionar, eu vou entender o que é importante para mim e o que não é eu vou deletar. Mais uma vez, a importância de entender um projeto de molde, saber o que é um duto de água. Por isso que é, exatamente, você conhecer do projeto, saber o que está fazendo é muito importante, senão você pode acabar deletando um circuito de água que tenha mais oculto, digamos assim, né? Às vezes é necessário fazer um circuito próximo a uma mandíbula, gaveta, enfim, acaba deletando o que não deveria, né? Eu já fiz uma já. Vamos lá. Okay. Esses daqui são basicamente os circuitos de água que nós vamos ter. Deixa eu separar aqui, principalmente as cavidades. Note que ele já está exatamente no centro dos dutos. Então você tem uma entrada, ele circula e sai, vai até a saída do molde, a lateral. Ele entra, circula e também sai. Agora, a próxima etapa é entender que ele tem alguns pontos a mais aqui. Essas arestas, a gente pode notar que ele tem alguns nós a mais. Eu costumo fazer dessa forma aqui para não correr o risco. Muitas vezes, ao exportar a linha de centro, geram-se nós duplos nessas arestas. Acabam tendo 2 nós e uma linhazinha oculta. E isso pode dar erro também nos resultados da simulação. Então eu costumo vir aqui, seleciono tudo e depois tiro a seleção apenas dos nós que eu vou realmente utilizar para o duto. Então eu venho dessa forma, selecionando aqui os nós. Separei apenas o que é importante, o resto eu deleto. Tá? E a gente pode vir e criar o nosso circuito com a ferramenta de linhas. Então a gente vai em Curves, Create Line, acaba caindo nesta ferramenta, e aí a gente vai criar as nossas linhas. Você vai mostrar o passo a passo e depois o pronto aí. Isso. Para não onerar de muito tempo, a gente vem até aqui e determinamos as nossas linhas. Eu já tinha estudado o projeto antes, mas a gente pode vir aqui também e tirar as dimensões dos dutos. Então, nesse caso, é um diâmetro de 6 milímetros, interno 8 milímetros. Então, a gente vai pegar e dar a seleção. Se os nossos dutos, esses internos são 8 milímetros, a gente seleciona eles, vem em propriedades e cria um channel, que é a propriedade de um circuito de água, e determina o diâmetro dele de 8. Os demais são 6 milímetros, eu seleciono eles e venho criar a propriedade dele de channel de 6 milímetros. E aí depois a gente vai da mesma forma, gerar malha. Nesta etapa aqui, o importante é você pegar o diâmetro do seu duto e multiplicar vezes 2,5. Então, se nós temos 8 vezes 2,5, são 20. A densidade da malha do meu circuito de água é 20 milímetros. E aí a gente deixa gerar essa malha. Nessa etapa que está gerando a malha, eu vou voltar aqui, vou retornar para a malha do meu produto, para ser mais dinâmico. Quando você gera a malha do seu produto, você tem que garantir que ela tenha algumas propriedades e alguns refinamentos. Então a gente vem a princípio no Statistics e vai pedir para ele mostrar para nós a estatística da sua malha. Então a gente consegue identificar aqui quantos 1000 triângulos existem, os nós conectados, se tem algum triângulo invisível. E aqui a gente entra na parte mais importante, que é o Aspect Ratio, que aqui antigamente se trabalhava com 4 de máximo no refinamento. E isso era muito custoso. Hoje o Moldflow ele nos dá o range de a partir de 20. A gente está com 12. Eu vou refinar até uns 10, 11 aqui, só para mostrar esse procedimento de refinamento da malha, tá? Mas a gente também tem que tomar atenção. Se existem free edges, que são quando aqui tem um furo, por exemplo, se eu deletar esse triângulo, ele se torna um free edge. Ele fica aberta a minha malha. Minha malha ela tem que estar sempre totalmente fechada, tá? Se tiver algum free edge, a gente tem que corrigir.
Elementos desorientados, que é a orientação entre, entre cada triângulo, né? A malha 2D ela é uma casca. Então, o seu triângulo superior ele tem que estar na mesma orientação do triângulo inferior. Então, se existir elementos desorientados, também da mesma forma a gente tem que corrigir. Intersection também é um outro problema. Eu consigo dizer para vocês que o intersection é, por exemplo, se eu tivesse mais um ponto desse, mais um triângulo interno nessa região. Se eu viesse aqui, deletasse esses dois triângulos e aqui dentro tivesse um triângulo. Muitas vezes isso acontece no modelamento, ao aplicar um recurso de modelamento no Fusion ou no software que esteja sendo feito o modelo, você cria uma superfície e essa superfície ela acaba ultrapassando a região do seu produto e fica uma face interna. Isso gera um erro. E aqui é a percentual da malha. A gente tem, por obrigatoriedade, que trabalhar acima de 90%, que vai dizer para nós que é uma malha de boa qualidade. Então, você tem o percentual da malha e a reciprocidade da malha. Nesse caso, estamos com 86,9 e 89. Nesse caso aqui, a gente vai precisar retrabalhar essa malha até atingir os seus 90%. Então, no Aspect Ratio, eu vou mostrar aqui até 10, a gente consegue entender quantos elementos faltam para a gente chegar até 10 de Aspect Ratio. Nesse caso, é apenas 1. Então, a gente vai em Display e Show. A gente tem uma setinha aqui que ela vai localizar para nós exatamente a região. E note que esse triângulo, em relação a esse triângulo aqui, ele não tem necessidade de existir. E ele cria um triângulo muito esticado. Esse aspect ratio é essa dimensão desse triângulo. Ele fica completamente achatado. Então, a gente tem alguns recursos para conseguir alterar esse triângulo e corrigi-lo. Então, a gente pode ir. O Merge Nodes é o mais usual. O Merge Nodes ele vai fazer o quê? Você vai selecionar o primeiro nó que você quer manter e o segundo nó que você quer puxar. Note que agora ele puxou o triângulo. Eu vou dar um voltar aqui, ó. A gente pegar exatamente o nó que a gente quer manter e o nó que a gente quer puxar. Ele vai corrigir a nossa malha e vai sumir esse triângulo esticado. Então, agora nós já temos a nossa malha aqui com o Aspect Ratio até 10. Para agilizar, eu já acabei puxando, tá? Essa malha aqui ela já está a 90%. Ela já está com 105 mil elementos. A gente pode ver que não vai ter nenhum erro, né? No Mesh Wizard Repair, a gente pode ver se existe algum erro, da mesma forma que o Statistics. Então, não tenho nenhum free edge, não tenho nenhum furo no modelo, não tenho overhang, não tenho degenerated, esse nome é meio estranho, mas é o triângulo degenerado, né? A orientação nossa, ela está ok. E também não tem nenhuma intersection. Então, o nosso modelo está ok. E, nesse caso aqui, eu já estou a 90% de malha e tudo mais. Certo. Então, aqui eu já posso fechar.